Olá, amores! Eu sou Vida de Mary, farmacêutica bioquímica com epidemia do câncer e naturopatia. A doença nunca vem sem causa. O caminho é preparado. A doença é convidada pela desconsideração para com os princípios da saúde. Muitos sofrem em consequência dessa transgressão e às vezes dos pais, embora não sejam responsáveis pelo que os seus pais fizeram. É seu dever procurar verificar o que é e o que não é a quebra, violação, transgressão das leis, dos princípios de saúde. Evite os hábitos errôneos dos seus pais e, diante de uma vida correta, você vai se colocar em melhores condições. O maior número sofre devido às suas próprias direções errôneas, desatendem aos princípios de saúde pelos seus hábitos de comer, de beber, de vestir, de trabalhar, de dormir. E essa quebra dos princípios naturais produz os infalíveis resultados. E quando a doença chega, muitos atribuem o seu sofrimento à verdadeira origem. Não atribuem. E murmura contra o amado e diz que ele é o culpado das suas aflições. Não, Deus não é responsável pelo sofrimento que se segue ao menosprezo dos princípios da natureza. Deus nos deixou uma certa quantidade de força vital, formou-nos tão bem com órgãos adequados à manutenção das várias funções da vida. E Ele designa que esses órgãos operem juntamente em harmonia. Se preservarmos cuidadosamente essa força vital, mantendo o delicado mecanismo do corpo em ordem, o resultado é saúde. Mas se a força vital é esgotada, ralo abaixo, muito rapidamente o sistema nervoso vai tomar emprestado os seus fundos de resistência, de reserva, e vai usar para a sua força. E quando um órgão é prejudicado, todos se afetam, todos são afetados. A natureza sofre muito abuso, sem aparente resistência. Levanta-se então, fazendo decidido esforço para remover os efeitos do maltratamento que foi submetida. Seus esforços para corrigir essas condições manifestam-se muitas vezes em febre, náuseas, tonturas, insônia, depressão, ansiedade, várias outras formas de doenças. Vamos lá, remédios racionais. Quando o abuso da saúde é levado tão longe que traz em resultado a enfermidade, o doente muitas vezes pode fazer por si mesmo o que ninguém mais pode fazer. A primeira coisa é verificar o verdadeiro caráter do mal, a raiz, a origem, e então operar inteligentemente e remover a causa. Se a harmoniosa operação do organismo se desequilibrou por excesso de trabalho, excesso de tristeza, mágoa, ressentimento, comida ou outras irregularidades, não tente ajustar a desordem ajuntando uma carga de venenosos medicamentos. Já sabe a diferença de medicamento para remédio, né? Medicamento está lá na prateleira da farmácia. A intemperança no comer muitas vezes é a causa da doença. E o que a natureza precisa mais é ser aliviada da indevida carga que está sendo imposta. Em muitos casos de doença, o melhor remédio é o paciente. É você jejuar por 1 ou 2 refeições, a fim de que o sobrecarregado órgão digestivo tenha a oportunidade de descansar. Um regime cru, frutas, legumes, verduras, por alguns dias, tem muitas vezes produzido grande benefício aos que trabalham com o cérebro. Muitas vezes, um breve período de inteira abstinência de comida, seguido de alimentos simples e moderadamente usado, tem levado à cura
por meio dos próprios esforços recuperadores da natureza. Mecanismo de autocura, autofagia. Um regime de abstinência, restrição calórica, por 1 ou 2 meses, vai convencer você que está sofrendo que o caminho da redução é o caminho da saúde. O caminho do repouso como remédio é ótimo. Alguns estão doentes por excesso de trabalho. E para você que está assim, o descanso, a libertação do cuidado e um regime reduzido são essenciais para a restauração da sua saúde. Para os que estão mentalmente fatigados e nervosos, devido a tanto trabalho, pressão, esgotamento nervoso, a restrita limitação de ambiente. Vai visitar o campo, onde você pode viver uma vida simples, livre de cuidado. Coloque-se em íntimo contato com as coisas da natureza, faça aterramento, pise na grama, na areia. Vai ser saúde para você. Ouvir o som da mata, apanhar as flores, escutar os cânticos dos passarinhos, vai fazer bem para o seu restabelecimento. Incomparavelmente mais do que qualquer outro método. Na saúde e na doença. A água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens, de animais. E quando é bebida abundantemente, ela ajuda a suprir as necessidades do organismo. E a natureza vai resistir à doença. A aplicação externa da água é um dos mais fáceis e mais satisfatórios meios de regularizar a circulação do sangue. Um banho frio, fresco, é excelente tônico. O banho quente abre os poros, auxiliando assim na eliminação das impurezas. Tanto o banho quente como o neutro acalmam os nervos, equilibram a circulação. É um banho alternado, escaldapés alternados. Muitos há que nunca aprenderam por experiência própria os benéficos efeitos do uso devido da água. Você tem medo da água, é? Os tratamentos hidroterápicos não são apreciados como deveriam ser. E aplicá-los bem requer trabalho que muitos não estão dispostos a realizar. Mas ninguém se devia sentir desculpado da ignorância ou indiferença nesse assunto. Há muitas maneiras pelas quais a água pode ser aplicada para aliviar o sofrimento e combater a doença. Todos devem se tornar entendidos no emprego do uso da água, hidroterapia, nos simples tratamentos domésticos. As mães, especialmente, devem saber tratar a sua família, tanto na saúde como na enfermidade. A atividade é um princípio de nosso ser. Todo órgão do corpo tem a sua obra designada e cujo desempenho dispensa o seu desenvolvimento e o vigor. A função normal de todos os órgãos dá resistência, traz resistência, vigor, ao passo que não usar leva à decadência e à morte. Amarre um braço suspenso, mesmo por poucas semanas, e depois solte esse braço das suas amarras e ligaduras, e você vai ver que ele se acha mais fraco do que aquele que você manteve em uso moderado durante o mesmo período. A inatividade produz o mesmo efeito sobre todo o sistema muscular. Essa inatividade é prolífera, causa doenças. O exercício ativa e equilibra a circulação do sangue, mas a ociosidade
o sangue não circula livremente e não ocorrem as mudanças que nele se operam e são tão necessárias à vida e à saúde. Também a pele se torna inativa. As impurezas não são eliminadas como seriam se a circulação houvesse sido estimulada por um vigoroso exercício. A pele é conservada em condições saudáveis e os pulmões alimentados com abundância de ar puro. E é renovado esse ar dentro de você. Esse estado do organismo lança um duplo fardo sobre o sistema excretor, dando um resultado em doença. Os inválidos não devem ser animados a ficar inativos. Se houver sobrecarga em qualquer sentido, o repouso total por algum tempo impedirá, por vezes, uma doença séria. Mas, no caso de inválidos crônicos, raramente é necessário suspender toda a atividade. Os que se acham esgotados em virtude de trabalho mental devem repousar dos pensamentos fatigantes, mas não devem ser levados a crer que seja perigoso usar de algum modo as faculdades mentais. Muitos são inclinados a considerar o seu estado pior do que na realidade é. Esse estado de espírito não é favorável à cura e não deve ser animado esse estado de espírito. Professores, mentores, pastores, alunos e outros intelectuais sofrem frequentemente de doenças provenientes de pesado esforço mental que não foi atenuado pelo exercício físico. O que essas pessoas precisam é de uma vida mais ativa, hábitos de estrita temperança no viver, ao lado do conveniente exercício. Vai assegurar vigor tanto físico quanto mental, dando capacidade de resistência a todos que trabalham com o cérebro. Os que sobrecarregaram as suas forças físicas não devem ser animados a abandonar inteiramente o trabalho manual, mas o trabalho físico vai produzir os melhores resultados, deve ser sistemático. Para ter bom resultado, deve ser sistemático e aprazível o exercício físico ao ar livre. Vai revigorar os órgãos que estão enfraquecidos. Convém que o coração esteja colocado nisso. O trabalho manual nunca deveria degenerar em esforço excessivo. Quando os inválidos nada têm em que ocupar o tempo e a atenção, os seus pensamentos se concentram em si mesmo e tornam-se mórbidos e irritáveis. Muitas vezes se preocupam com o mal que sentem, olham só o umbigo, a ponto de se julgarem muito pior do que na realidade estão, e inteiramente incapazes de fazer qualquer coisa. Em todos esses casos, o bem orientado exercício físico se demonstrará eficaz remédio. Em alguns casos, ele é indispensável à restauração da saúde. A vontade acompanha o trabalho das mãos e é o que esses inválidos precisam. É do despertamento da vontade. Quando essa se encontra adormecida, a imaginação torna-se anormal e é impossível resistir à doença. A inatividade é a maior desgraça que poderia sobrevir à maioria dos enfermos. Uma ocupação leve em um trabalho útil, ao passo que não sobrecarrega a mente e o corpo, tem uma benéfica influência sobre ambos. Fortalece os músculos,
promove melhor circulação e ao mesmo tempo que dá ao inválido a satisfação de saber que não é inteiramente inútil nesse atarefado mundão. Talvez não seja capaz de fazer, senão só um pouquinho a princípio, mas em breve vai ver que suas forças aumentam e pode proporcionalmente aumentar a quantidade de trabalho. Legal, né? O exercício é salutar aos dispépticos, porque fortalece o órgão da digestão. Empenhar-se em difícil estudo ou exercício físico violento imediatamente depois de comer impede o trabalho digestivo. Mas um pequeno passeio, uma caminhada digestiva depois da refeição, com a cabeça erguida, com os ombros para trás, é de grande benefício. Olha, tudo quanto se diz e escreve sobre a importância, existem ainda muitos que negligenciam o exercício físico. Muitos se tornam corpulentos porque o organismo está carregado e outros ficam magros e fracos por terem exaustas as forças vitais em dar conta do excesso de comida. Excesso de comida também pode emagrecer. O fígado é sobrecarregado em seu esforço de limpar o sangue das impurezas, dando um resultado, a doença. Aqueles que têm hábitos sedentários devem, quando o tempo permitir, fazer exercício ao ar livre todos os dias do verão e do inverno, e caminhar é preferível a andar de cavalo, correr, porque movimenta os músculos, os pulmões são forçados a uma ação benéfica, uma vez que é possível andar um passo rápido. Combinado? Caminhar é melhor que correr. Esse exercício seria, em muitos casos, melhor para a saúde do que as drogas, do que os medicamentos. Os médicos aconselham muitas vezes os seus pacientes a fazer uma viagem marítima, um cruzeiro, ir a alguma estação de águas ou visitar alguns lugares em busca de mudança de ares, quando, na maioria dos casos, se eles comessem moderadamente e fizessem um animado e saudável exercício, uma caminhada, recuperariam a saúde, economizando tempo e dinheiro. Gostou desse conteúdo? Dá um like, compartilha, se inscreva no canal.